Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje recebendo o presidente da Câmara dos Vereadores de Diamantina, Edivan Silva Soares. Quero agradecer a você que nos acompanha, estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinete.com.br, estamos transmitindo no canal 7 analógico e no canal 34 digital. E o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Edivan, a gente estava falando aqui sobre as emendas parlamentares, orçamento impositivo. Eu gostaria que você comentasse, algo que me deixou assim assustado. Claro que todo mundo tem o direito de votar em quem quiser. É assim que a gente vive a plena democracia. Mas tem gente, eu, por exemplo, esperava o mínimo de consciência política, o mínimo de organização social, porque por mais que eu critique a emenda parlamentar como compra de voto institucionalizada, isso é um texto meu, não que seja, mas é uma forma de provocar, já que ela existe, já que a lei permite isso, o mínimo que você espera é que um candidato a deputado, por exemplo, estadual ou federal, que ele tenha feito alguma coisa pela sua cidade, pela sua região, quando se vai votar. Eu vi candidatos que jamais vieram em Diamantina, que nunca colocaram um centavo de emenda parlamentar, sendo muito bem votado aqui em Diamantina. Como é que fica para vocês que são da área política, Pô, eu vou citar aqui, por exemplo, Nicolas. Quando que esse moço veio a Diamantina? Nada. Cada um tem o direito de votar em quem quiser. Mas, se você tem vários e vários candidatos que vivem colocando recursos na cidade, visitando a cidade, buscando soluções para os problemas da cidade, por que eu votaria em alguém que vai representar uma outra região e não a minha? Essa lógica eu não consigo entender, por mais que é um direito de cada um, Marconi, é uma questão muito complicada, é o que eu falei no bloco anterior, porque o cidadão, nós seres humanos, nós somos feitos assim. O cidadão, ele tem aquele costume de olhar para aquilo que é do seu interesse. Pronto, acabou. Então, por exemplo, e as pessoas participam pouco, muito pouco da vida política do município, do que acontece. E isso é ruim para o município, isso é ruim para todo mundo. Sem participação numa democracia, não tem como. Não tem como você, por exemplo, fazer um julgamento de um vereador, de um deputado e tal, se você não acompanha o dia a dia dele, se você não sabe o que está tramitando numa casa legislativa, se você não sabe o que um prefeito, um governador está fazendo. Então não tem como você fazer um julgamento até para a decisão do seu voto. Isso é impossível. E na eleição de deputado, ela ainda é mais atípica, por quê? Porque tem o Nicolas que você deu exemplo, que nunca veio a Diamantina, e que aí eu pego isso como aquele costume que o povo ainda está de legenda partidária. Ou seja, o Marconi é candidato a presidente, eu simpatizo, até porque eu fiquei tão surpreso que quando eu fui ver a votação do Nicolas no país, que eu fui ver a votação dele no estado, e que eu vi uma votação, a maior votação da história. Aí, quando eu fui ver a Diamantina, que ficou no segundo lugar, mais de 1.300 votos. Então, de tudo que eu pesquisei, até porque eu nem sabia que ele era candidato, mas de onde esse cara tirou o voto? Ah, não, porque esse cara levantou a bandeira de Bolsonaro e ia fazer vídeo, é só de rede social. Então, ou seja, será que os eleitores dele, será que os eleitores não são dele, são do Bolsonaro? Então, o pessoal ainda tem esse costume. Eu gosto do Bolsonaro, então esse cara que defende muito Bolsonaro, eu vou votar nele. Eu gosto do Lula, eu gosto do PT. Então me dá o santinho aí que tem todos os candidatos do PT que eu vou votar nele. Sabe? E aí eu estou te falando isso com propriedade, que eu participei da campanha e eu ouvi muito isso. O seu candidato é do PT? Se não for, não voto. Então o pessoal ainda está nesse costume. E aí a gente vai naquela questão, o que você falou, que às vezes eu moro em um determinado bairro, eu tenho um bom plano de saúde, eu não preciso de pavimentação asfáltica, não preciso de saneamento, não preciso de acessar a rede do SUS. Para mim, qualquer representante serve, mas para um todo não serve. Para um todo não serve. E aí é onde você falou, existe a emenda parlamentar, que o deputado, ele assim como ele indicou para Diamantina, poderia indicar para vários outros municípios que precisam. Aí ele depositou o recurso aqui.
e o outro deputado que é reconhecido. Isso é ruim para o município. Por quê? Porque o político vive de voto. É triste, mas é a realidade. O político ele investe onde ele tem voto. Por quê? Porque ele só está político porque ele teve voto. Então, se ele não tem voto em determinada região, ele vai investir onde ele teve mais voto. E o município perde, porque Diamantina é uma saúde macro que, se um deputado hoje colocar 100 milhões para a saúde em Diamantina, até porque a saúde gasta antes para receber depois. A saúde é assim. Se chega a 100 milhões, a saúde já gastou. Se não gastou ele todo, já gastou quase ele. Então, a saúde gasta antes para depois receber. Então, se qualquer parlamentar, se uma bancada mineira manda 100 milhões para Diamantina, não quer dizer que a saúde vai ter uma respiração mais tranquila durante anos, meses. Não. O mês que vem precisa de recursos novamente. É uma saúde macro, é uma macro-região. Então, por isso a importância da valorização do reconhecimento daquele parlamentar que está presente. Mas aí nós vamos lá naquela seara que você falou. Cada um é autônomo, é dono do seu voto e nós colocamos a nossa visão, que é nossa, né? Que nós também, assim como todo mundo tem direito de votar em quem quiser, nós também temos direito de colocar nossas opiniões. E é assim, né? Infelizmente é assim. E aí não só ele também, né? Nós tivemos tantos outros parlamentares que, por mais que eram conhecidos, mas que não colocou investimento nenhum para Diamantina. Mas por questão de sigla partidária, disparou nas votações. Né? E o município perde, Marconi, perde muito. Eu imagino que se eu voto numa pessoa que não tem vínculo com a minha cidade, simplesmente por questões ideológicas, né? Ele vai pegar meu voto e colocar emenda parlamentar na cidade dele. Né? É um direito que eu tenho de ter minha ideologia, só que eu preciso entender que eu estou beneficiando pessoas de outra região e não a nossa gente, né? Mais ou menos por aí. E aí, Marconi, além dessas questões que nós citamos, da questão partidária, da questão porque eu identifico com o candidato que ele caminha, aí também nós vamos ter aquelas outras lideranças que cada um quer comprar a sua bandeira, né? Olha, o deputado X colocou muito recurso, mas Marconi o representa em Diamantina. Eu vou pegar, eu sou uma liderança, eu tenho 50 votos, eu vou pegar um deputado que não existe no território nem próximo de Diamantina, eu vou pegar aquele candidato e vou, pelo menos, direcionar os votos da minha família, dos meus amigos para ele. Então, além do Nicolas, vários outros que você nunca viu falar, mas que determinada liderança, por alguma questão também, que às vezes é pessoal ali, resolve apoiar aquele deputado. E isso, né, aí você pega uma cidade de Diamantina, uma cidade com quase 30 mil votos, né? Não tem bem o número de quantos compareceu nas urnas, e aí você pegar um deputado que é o majoritário da cidade, o estadual foi o Maurício Maia daqui com 2.000 e poucos votos, foi o majoritário. Aí você pegar um deputado federal majoritário, 5 mil votos. É muito votos, mas é 5 mil em 30 mil votos. Né? Então acaba que a cidade ela fica meio sem aquela identidade de referência. Mas eu ainda consigo entender melhor uma situação como essa, que pelo menos ele tem uma pessoa aqui, ele tem uma ligação com a cidade de alguma forma, essa pessoa pode pedir para ele alguma coisa. Agora uma pessoa, vamos supor que a Juliette ou o Tiririca fosse de Minas, que ligação tem com Diamantina para a gente poder votar nessas pessoas, né? Mas voltando a falar nas eleições, você acabou sendo um grande vitorioso, né? Um dos grandes vitoriosos aqui da campanha, o deputado federal, o deputado estadual, com representatividade, com recursos colocados em Diamantina, com visitas constantes, envolvido com os problemas da nossa região. Isso é indício de uma possível candidatura a prefeito sua? Marconi, normalmente a eleição para deputado mostra como é que é um direcionamento para a campanha municipal. É um direcionamento, mas aí eu quero até aproveitar a oportunidade para agradecer, Marconi, todas as pessoas envolvidas na campanha, né? Porque eu carregando o nome do Igor Time, do Fábio Avelar, mas tiveram várias outras pessoas por trás disso, né? Várias outras pessoas por trás de uma campanha que não é fácil. Acaba que a gente fica meio com uma referência por aparecer muito com os candidatos, mas assim, tem toda uma equipe, uma estrutura, várias lideranças apoiando. Né? Então, quero agradecer a todas essas lideranças, agradecer a cada um eleitor que votou nos candidatos que eu estava apoiando.
E assim, isso nos abre portas para continuar cobrando deles esse investimento para Diamantino, né? Em relação ao indício de candidatura a prefeito, Marconi, assim, o que eu costumo dizer? O pessoal, você é candidato a prefeito, eu entrei na política de uma forma muito, como que eu te falo assim, tudo muito sem planejamento, né? Então, um determinado dia eu conheci uma pessoa que não é de Diamantina, e que eu estava prestando um trabalho que eu ainda presto, que é da construção civil, com construtora, e a pessoa só me vem cumprimentando um e outro, falei assim, você é político, você tem que entrar na política, e essa pessoa fez minha cabeça, eu candidatei a vereador, primeira vez em 2012, e perdi a eleição por 17 votos para Antônio Veloso. Em 2016 eu fui eleito. E para ser presidente da Câmara, eu era a última pessoa que queria ser presidente de Câmara. Era a última pessoa, e talvez o último nome a ser cogitado. Então, tudo na minha vida, na questão política, veio muito assim, naturalmente. E hoje, principalmente eu com as questões empresariais que eu mexo, né, mas questões particulares, isso me deixa ainda mais leve, né, de tipo assim, de poder participar da política se eu puder somar algo. Então, assim, muitas pessoas me perguntam, né, se eu sou candidato a prefeito, eu falo assim, ó, não é meta para eu ser candidato a prefeito, não. Mas, se tiver oportunidade, eu vou ser. Eu não era presidente de Câmara, jamais queria ser presidente de Câmara. Pintou oportunidade, eu vi que eu poderia contribuir, como nós acabamos de falar aqui, né, alguns legados para quem acompanha eu vou estar deixando. Uma construção de uma sede dessa mesmo aí, é algo que assim, né, ninguém ainda tinha tomado iniciativa de fazer. Hoje nós sofremos com um pagamento de aluguel de mais de 13 mil reais, com a falta de estrutura, cobrança dos órgãos fiscalizadores porque não tem acessibilidade. Aí quase toda reunião a gente fala, eu acabei de falar aqui da participação do povo, só que aí é uma contradição. Eu peço à população que participe. Só que se você for falar para uma pessoa que é cadeirante, ela não consegue chegar numa Câmara lá no centro histórico, devido à questão do piso, né, devido à questão da própria acessibilidade da Câmara. Um cadeirante não consegue ir lá no pavimento onde funciona a parte administrativa da Câmara. Então, na mesma hora que a gente convida, a gente não dá a oportunidade de acessibilidade para o cidadão. Então, também há contradição da nossa parte nesse sentido. Então, alguém tinha que pegar e fazer. E aí, se eu for falar detalhadamente os caminhos para chegar até hoje, era mais fácil eu ter desistido, porque a gente enfrenta muita dificuldade, você enfrenta muita oposição, porque você precisa de ter peito mesmo e muitos querem que, na verdade, não acontece. É o ditado que o pessoal usa muito na política. Para os seus adversários, quanto pior, melhor. Né? E hoje a gente está aí com a obra indo iniciar. Então, eu acho assim, sabe? Não tinha a pretensão de ser presidente, passei e estou deixando um legado. Assim como também, eu acho que eu posso somar aqui, tem um grupo, tem uma equipe boa que vou ser candidato a prefeito ou não, se eu ver que eu consigo somar, também não fujo da luta também não. Isso tudo depende do quadro que vai se formar. Né? Justamente. Divan, os assuntos são muitos, principalmente nesse momento de política, né, que a gente está vivendo, mas a gente está com o tempo estourado. Muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite, né, e a gente aguarda outras oportunidades para a gente continuar batendo esse papo aqui. E eu que agradeço, Marconi, agradecer aos telespectadores, né, a quem nos acompanhou pelo Facebook, pelo site da TV Vale. E quero deixar aqui um abraço e os agradecimentos a vocês por abrir esse espaço, Marconi. Eu acho que é um momento que nós conseguimos levar a informação para aquelas pessoas que... porque hoje nós temos os públicos, né? Você vai ter o público que está ali fiel à TV Vale, o público que está ali, que segue ali, e esse público seu, ele não vai estar lá acompanhando as nossas reuniões da Câmara, que a gente às vezes coloca algumas questões também que não são pontuais, porque a gente discute no dia a dia ali aquilo que se está tramitando. Então é uma oportunidade ímpar que eu quero deixar os agradecimentos a você e toda a sua equipe por nos receber e por nos convidar a estar aqui levando esse esclarecimento para a população. Muito obrigado. A gente que agradece. Edivan Silva Soares, presidente da Câmara dos Vereadores. Estamos encerrando mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite. Boa noite.